Bolsonaro defende liberdade para executar opositores, né? Esse cara não tem limites. Quem vai parar? Isso é absurdo. Fúria negra explode em Minneapolis na justiça para George Floyd. A morte por policiais do negro é sempre assim, né? Quando é a polícia prendendo gente branca para não sair nas ruas usando a sua liberdade e ameaçando a vida e a liberdade de outros com a propagação do vírus, aí tem que armar a população para resistir a essa polícia que eu digo defender. Depois, né, quando é essa polícia que invade a periferia, chega atirando e mata negros, tortura negros, faz o que fez com esse negro, como lá em Minneapolis, né? O imobiliza e senta nele, o asfixia até a morte, aí é silêncio. Porque eu tenho que armar é o branco, a elite, é os retardados que vão para a rua pedir intervenção militar. Esses eu preciso armar, porque esses vão me defender. Fazer igual o Chaves, né, e o Maduro na Venezuela. Deu armas para a galera que os apoiava. E hoje tem um monte de milícia em todas as regiões da Venezuela que defendem-os. Então é uma venezualização de direita aqui no Brasil que está acontecendo. Minneapolis tem milhares de pessoas que tomam as ruas para exigir justiça por George Floyd. Justiça para George Floyd, homem negro assassinado pela polícia em Minneapolis, nos Estados Unidos da América. Milhares de pessoas seguem nas ruas para exigir justiça para George Floyd nos Estados Unidos da América. Bolsonaro entra com habeas corpus para que Weintraub e aliados continuem com fake news e ataques golpistas. Weintraub e Bolsonaro encaminham um projeto privatista do futuro, isso é o Congresso, né? 805 dias sem justiça, não a federalização do caso Marielle Anderson, por uma investigação independente da Polícia Federal, né? Porque independente de quem? Alguma polícia tem que fazer a investigação. O Futurice. A parceria público-privada do ensino superior, acredito que seja de fundamental importância. Não para privatizar as universidades, mas cobrar para quem, né, de quem pode pagar, deveria ser um dos pontos. E, né, a associação das universidades, da pesquisa, né, da P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, com iniciativa privada para gerar valor. Não pode se restringir a isso, tem que ter ciência de base e tem que ter ciência também usada, que geralmente o mercado e a indústria ou as empresas não querem investir por ser muito arriscado, por não dar em nada. Tem que continuar com essa pesquisa avançada que pode dar em nada, dar com os burros d'água, mas também pode criar algo disruptivo. Mas as empresas geralmente não investem nisso. Elas são mais conservadoras e investem naquilo que aparentemente tem um retorno mais imediato. A longo prazo eles não costumam ousar nesse sentido. Educação no Rio Grande do Sul, cortes de salário, precarização de emissões, adoecimento e pandemia, né? As coisas estão feias. Genásio promove debate sobre HU da USP na pandemia, né? É verdade que a Atento protege seus trabalhadores da Covid, relatos mostram outra realidade, né? Na Argentina, mais de 10 mil jovens precarizados votaram em assembleias virtuais por se mobilizar no dia 29 de maio. Para quê? A contaminação é também baixa comparada com o Brasil. Mais do que nunca é urgente uma estratégia revolucionária para derrotar Bolsonaro e Mourão, né? Revolucionária aqui em que sentido? Com armas na mão? Até porque nem tem armas, né? A esquerda geralmente ela é anti-armamentista, mas tem esquerda também armamentista. São Paulo bate recorde de casos de Covid, enquanto Dória segue política assassina de reabertura, né? Nova operação escala a disputa entre Supremo Tribunal Federal e governo Bolsonaro para ver quem é mais golpista e autoritário. Isso é verdade. Bolsonaro decreta, né? Quem se recuperar financeiramente terá que devolver auxílio ao governo, né? Isso. Da esquerda, Diário Multimídia Argentina será lançado oficialmente hoje, né? A Rede Internacional de Diários.
Hoje, a Esquerda Diário Multimídia, irmão do Esquerda Diário Brasil, nasce oficialmente na Argentina com o objetivo de que a voz da esquerda cresça em um mundo em crise que precisa de uma solução, e a solução não é a solução estatista, se for marxista, né? Porque eles falam tanto em marxismo aqui, esse site da Esquerda Diário. Marxismo educação, marxismo isso, marxismo daquilo. A escola é um aparelho ideológico do Estado, que está sob o controle e o domínio da burguesia, de quem detém os meios de produção, né, de quem detém o poder financeiro, o poder econômico. Então, as coisas que não dá para entender. O próprio Marx não tinha a visão de educação que a gente tem hoje, né? Por isso seria 4 horas de educação clássica, né, esses estudos dos conhecimentos que a gente vê na escola normal, 4 horas de educação prática, a gente aprender a trabalhar, a produzir alguma coisa. Seria isso, a educação integral do Marx. Então a gente começaria a trabalhar desde muito cedo, fazendo coisas práticas, coisas concretas, coisas materiais. Internacional Mbembe Necropolítica, né? Eu já falei sobre isso ontem. Tem vídeo aí meu. Aí é tudo Marx, né? No vídeo expõe farsa da polícia sobre o caso Floyd, né? George foi assassinado sem resistência alguma. Entrar o Bolsonaro encaminha um projeto privativo a futuro, seu Congresso, já falei. Assessora de Guedes, absurdo, né? Diz que morte de idosos pode ser positiva para a Previdência. Cara, como é que as pessoas dessas estão no governo? Paulo Guedes, ele sempre se uniu a ditadores. Ele se uniu ao Chile de Pinochet e agora ao Bolsonaro, e ele não tá nem aí se tiver ditadura. Ele quer só o mercado, ele quer só as empresas, ele quer só a privatização, porque ele quer um naco disso aí, porque ele é um filho da puta. Esse Paulo Guedes é um filho da puta. É um ditadorzinho desgraçado. Passador de pano é ditador também. E a direita liberal, quanto tempo ficou pagando pau por uma desgraça dessa, velho? Esse sujeito é uma desgraça. Isso não é um ser humano. Um cara que passa pano pra escalada autoritária não é ser humano. Ah, em nome do nosso bem. Você não tem o direito de dizer o que é o nosso bem, porque liberal sempre diz que isso não deve ser feito. Todo mundo que diz para o outro o que o outro deve fazer, ou que é o bem para o outro, ele está querendo usurpar o outro, ou o lugar do outro, ou o direito do outro de achar o que bem entender sobre o seu próprio bem. Cara, não dá. MP da Morte já resulta no fechamento de mais de 860.500 empregos com carteira assinada, né? Segundo o Cadastro Geral de Empregadores e Desempregados, o CAGED, divulgado ontem, no dia 27, pelo Ministério da Economia, o Brasil teve um saldo de 860.503 empregos com carteira assinada fechados no mês de abril, né? Para beneficiar empresários, Dória anuncia a flexibilização da quarentena no estado de São Paulo. E para aumentar o número de mortes, né? Chile é o país com mais contágios por Covid por milhão de habitantes em meio a demissões e manifestações pela fome, né? Estados Unidos e China rumam a uma nova Guerra Fria, será? Provavelmente. E talvez a um novo cogumelo, uma nova flor de Hiroshima. MEC não paga bolsistas do PET durante a pandemia pelo pagamento imediato, né? Deixa a galera aí na necessidade. 28 de maio, como garantir a saúde da mulher em meio à pandemia. Para a saúde das mulheres negras e da classe trabalhadora, quem tem sofrido, né? Pandemia, surto de gestações indesejadas e alta taxa de mortalidade materna e infantil. Infelizmente, trabalhadores voltam às ruas contra a extinção de linhas de ônibus por Marquesan. Trabalhadores do TABG seguem sem testes, mesmo com morte por Covid na unidade. Para o Ministério da Saúde, é um nível adequado não ter testado sequer 1% da população. Greve selvagem dos trabalhadores do campo na Alemanha. Metroviários de São Paulo distribuem máscaras a usuários, denunciando descaso no combate à pandemia. Bolsonaro amplia seu entreguismo ao contrariar empréstimo externo desnecessário. Recife, né? Rodoviários fazem ato em homenagem a companheiros mortos. Sem teste de respiradores, Baixada Santista já é a segunda região com mais casos no estado de São Paulo.
Argentina preparar para a catástrofe que se aproxima, né? Das armas aos talões de cheque, projetos culturais da burguesia, do nazismo ao bolsonarismo. A farda versus a toga e a ação das patronais industriais em meio à crise brasileira. Dia de abertura de shoppings no Distrito Federal tem o maior número de casos desde o início da pandemia. Petrobras irá transferir 937 trabalhadores para cortar gastos, mesmo lucrando 40 bilhões em 2019. Com o SUS colapsando, apenas 1 a cada 3 pacientes com Covid-19 sobrevive nas UTIs do Brasil. Né? Mais de 30% morrem, né? Quando vai para UTI. Infância e educação em tempos de coronavírus. E nem porque a decisão do INEP é insuficiente, né? O deputado Orlando Silva, do PCB, propõe prorrogar por 2 anos a medida provisória que reduz salários em até 70%. Reduz salários. Bolsonaro dá aumento para sua base de policiais no Distrito Federal, enquanto quer cortar para 200 o auxílio emergencial. Espanha, recuperemos as ruas e que os capitalistas paguem pela crise, né? Essa crise não foi criada pelos capitalistas, cara. Se for pensar assim, foi criada pelos comunistas, porque nasceu na China. Como fica o governo Bolsonaro após o vídeo da reunião ministerial? Fica na mesma. Potencializar a resistência dos trabalhadores que são linha de frente da luta contra a pandemia. Diante do coronavírus e da crise da saúde pública, nossas vidas valem mais do que o lucro deles. França, em plena pandemia, o Ministério do Trabalho quer autorizar a demissão de Eric Bezou, ferroviário e militante sindical. Trump aumenta a pressão sobre Cuba. Bélgica, trabalhadores da saúde protestam contra a primeira-ministra. Embaixador da China em Israel encontrado morto. A China de Jinping emergindo das cinzas do coronavírus. União Europeia, retirada nacional frente à crise sanitária e econômica. A FITU e correntes internacionais convocam conferência latino-americana. Por trás da administração policial e militar da Covid-19, o medo de uma grande explosão social, né? Esse é o grande risco que estamos correndo aí. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, até a próxima.